Existem dias em que os problemas aumentam sobre nós. E quando isso acontece, percebemos que não temos em nós mesmos forças suficientes para vencê-los. Nos tornamos impotentes. Foi isso que aconteceu com o rei Josafá e com o povo de Judá neste dia em que 3 reinos se levantaram para guerrear contra eles. Então declararam: porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos. Mas é justamente nessas horas em que reconhecemos que não somos capazes que o Senhor nos diz: a peleja não é vossa. Aqui é a diaconisa Sulemir Farias, e essa é uma mensagem de Deus para o seu coração. Deus abençoe a sua vida onde quer que você esteja. Que você fique comigo até o final desta mensagem, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus falará ao seu coração. Gostaria de agradecer a todos aqueles que são inscritos no meu canal. Muito obrigada pelos compartilhamentos e pelas mensagens de carinho e apoio que tem deixado. Deus abençoe a sua vida. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva. Já vai deixando o seu like e compartilhe com seus amigos. Vamos espalhar a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o diabo é o nosso adversário e vive ao nosso derredor, procurando uma oportunidade para nos atacar. Isso significa que por mais que você ande no caminho do Senhor, por mais que você faça a vontade de Deus, uma hora nós vamos ter que enfrentar o inimigo cara a cara. E era justamente isso que estava acontecendo com o rei Josafá. Apesar dele ser um homem justo e bom, apesar dele ser um homem de Deus, o inimigo havia se levantado contra a vida dele. O que Josafá fez diante dessa situação? Ele colocou a fé dele em ação. E como é que ele fez isso? Como é que nós podemos colocar a nossa fé em ação? Em primeiro lugar, Josafá colocou a fé em ação quando ele venceu o medo. Nos versículos 2 e 3 está escrito assim: então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou o jejum em todo o Judá. Olha só o que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 2. Está escrito que uma multidão de inimigos estava vindo do mar e da Síria em direção ao povo de Deus. E no versículo 3 continua dizendo que por causa disso o rei Josafá teve medo. E eu quero te dizer que a estratégia de Satanás não muda. Tudo o que ele faz é para gerar medo em nós. Tudo o que ele faz é para amedrontar você. E sabe por quê? Porque ele sabe que o medo tem o poder de nos paralisar. E na verdade, o medo em si não é o problema. Muitos homens de Deus na Bíblia tiveram medo. O grande problema é quando esse medo consegue nos paralisar, consegue nos impedir de avançar, consegue nos impedir de fazer a vontade do Senhor. Você já parou para pensar o tanto de coisas que você deixou de fazer por causa do medo? Quantas pessoas que poderiam ter sido salvas com a pregação do Evangelho e você não fez por causa do medo? Quantos negócios você poderia ter começado, mas não começou porque teve medo de não dar certo? Quantos projetos que eram de Deus para a sua vida, mas que nunca saíram do papel porque você teve medo de sair da sua zona de conforto? Se você não tiver cuidado, o medo pode controlar completamente a sua vida. Mas sabe o que é melhor de tudo nessa história? É que mesmo diante de um desafio tão grande, mesmo com o coração cheio de medo, o rei Josafá se posicionou e foi para a guerra.
Ele não deixou que o medo paralisasse. Existe uma semelhança e uma diferença entre as pessoas de sucesso e as que não têm sucesso. A semelhança é que ambas têm medo, e a diferença é que as de sucesso não se paralisam por ele e tomam uma atitude, independentemente do que estiverem sentindo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Em segundo lugar, nós colocamos a nossa fé em ação quando nós agimos de acordo com a nossa fé. No começo, ao receber a notícia ruim, o rei Josafá não sabia ao certo o que fazer diante daquela situação. Ele se sentiu impotente, completamente limitado e sem recursos diante dos inimigos. Então a Bíblia diz que ele e todo o povo de Judá e Jerusalém começaram a jejuar e orar, buscando uma solução em Deus. É isso que está escrito no versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, porque eles agiram dessa maneira. Porque foi que eles decidiram orar e jejuar e buscar a Deus. Porque a fé deles estava no Senhor. Porque eles acreditavam que o Senhor poderia resolver o problema deles. E tem mais, se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus respondeu à oração do povo dizendo nos versículos 15 e 16 assim: E disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Perceba que o Senhor falou 3 coisas aqui para eles. Primeiro, ele disse para o povo não ter medo dos inimigos. Depois, a Bíblia diz que a peleja não era do povo, e sim de Deus. E no final, o Senhor disse para que eles fossem para a guerra. Nós precisamos entender que a fé é muito mais do que uma afirmação positiva. A fé é muito mais do que você ser otimista. A fé é muito mais do que você simplesmente dizer que confia em Deus. A fé é uma atitude que nós temos de ir para a batalha, crendo que a guerra é do Senhor e crendo que Ele vai fazer. Não adianta nada dizer que tem fé em Deus se você não tem disposição de caminhar em direção a essa fé. Como é que Josafá demonstrou a fé dele? Saindo para a batalha mesmo em menor quantidade. Como foi que Moisés demonstrou a fé dele diante do Mar Vermelho? Andando em direção ao mar, batendo o cajado na água e crendo que o Senhor iria abrir. Como foi que Pedro demonstrou a fé dele e caminhou por sobre as águas, saindo do barco? A fé sempre vai requerer de nós uma atitude. E por fim, Josafá colocou a fé dele em ação quando louvou a Deus mesmo diante dos seus inimigos. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se você quer vencer uma guerra, você tem que mandar os melhores soldados à frente do combate. Só que aqui nessa passagem, nós percebemos que Josafá fez o contrário. Ele não mandou que os melhores soldados fossem à frente do exército. Ele mandou que os músicos fossem marchando na frente, cantando músicas e louvando a Deus. Você pode achar que é loucura, mas sabe por que ele fez isso? Porque ele estava colocando a fé dele em ação. Porque ele sabia que a vitória já era dele. E porque ele sabia do poder que o louvor tem. Às vezes,
nós não temos revelação do porquê nós temos o momento do louvor no culto. Muitas pessoas dizem que o louvor é apenas um momento para preparar o nosso coração para receber a palavra. Eu creio que ele nos prepara sim para a palavra. Só que é muito mais do que isso. O louvor tem poder de atrair a presença do Senhor. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Enquanto nós louvamos a Deus, algo no mundo espiritual está acontecendo. Inimigos estão sendo derrotados, portas estão sendo abertas, cadeias estão sendo quebradas. O favor de Deus está sendo liberado. Paulo disse que enquanto louvamos, nós somos cheios do Espírito Santo. Por isso, jamais subestime o valor do louvor. E o rei Josafá sabia disso. Em Juízes capítulo 1, versículo 1 ao 2 está escrito: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Nessa passagem, o povo de Deus tinha que enfrentar os inimigos cananeus. E então eles consultaram ao Senhor perguntando: Senhor, qual tribo vai subir primeiro contra os inimigos? E Deus respondeu: Judá vai subir primeiro. Até aqui pode parecer que não tem nada demais. Mas existe um motivo muito especial para Deus dizer que Judá deveria ir primeiro. O nome Judá significa louvor. Então, em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer para o povo naquele dia é que o louvor tem que vir primeiro. A primeira coisa que você deve fazer diante das dificuldades, diante dos seus inimigos, é louvar a Deus. Sempre que nós temos o coração disposto a louvar, mesmo no meio das dificuldades, quando nós honramos a Deus diante dos homens, diante da nossa família, diante dos nossos inimigos com o nosso louvor, grandes coisas acontecem. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os edomitas e os destruíram completamente. Depois, os amonitas lutaram contra os moabitas e os dois lados também acabaram se destruindo. Quando o exército de Judá chegou a um lugar alto no deserto, eles viram o chão coberto de mortos. Ninguém tinha escapado com vida. Há poder na oração, há poder na palavra, há poder no jejum e há poder também no nosso louvor. Aleluias! Deus seja louvado! Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, exerça a sua fé, lance fora todo medo, tudo aquilo que tem impedido de você exercer a sua fé, colocar a sua fé em ação. Execute-a e creia que o Senhor está à frente para lhe garantir a vitória. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.